19. Falando diretamente aos que querem sair do ocultismo. Rebeca, quero falar agora, diretamente, àqueles que estão envolvidos no ocultismo, exemplo, satanismo, e, que ao lerem este livro, desejam sair. O que eu tenho para dizer a você soará desagradável, mas é puramente a verdade baseada na palavra de Deus. Não há um jeito fácil de sair. Jesus não é a estrada do escape fácil. Ele tem todo o poder e a autoridade sobre Satanás e seus demônios. No entanto, vocês escolheram servir a Satanás e ele não desiste, facilmente, de seus servos. Isto é um fato. Será necessário que vocês lutem para se libertarem. A única esperança é lutar com o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Porém, esta batalha é real. Deixar envolvimentos com o ocultismo é tudo ou nada. Vocês não podem sair parcialmente ou gradativamente. Terão de sair de uma vez por todas. Se tentarem voltar, provavelmente serão mortos e nunca terão outra chance de sair. Isto é um assunto sério. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Hebreus 6.4-6 Uma vez que você prove do poder, da bondade e salvação de Jesus Cristo, se voltar ao ocultismo nunca será capaz de se arrepender novamente e passará a eternidade no mais agonizante tormento, no inferno. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14.6 Só há um caminho que leva a Deus, o Pai, e o liberta do reino de Anás. Esse caminho é Jesus. Se quiser ficar livre da escravidão do diabo, o único jeito é fazer de Jesus o seu Senhor, Salvador e Mestre absoluto. Você não pode servir a Jesus e a Satã ao mesmo tempo. Assim, se não estiver servindo a Jesus, está servindo a Satanás. Mas, se quiser ficar livre, tudo o que tem a fazer é pedir, em voz alta, a Jesus para perdoá-lo, lavar todos os seus pecados com o precioso sangue que foi derramado por ele na cruz e pedi-lo para tomar completamente o controle de sua vida. Os demônios ao redor de você e dentro de você farão tudo para impedi-lo de tomar esta atitude. No entanto, se você quiser não poderão detê-lo. Aparte-se da injustiça, do diabo, todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2.19b Você deve fazer um rompimento total e completo. Deve fazer um rompimento total e completo com todas as obras de Satã. Estou ciente de que isto será a coisa mais difícil de se fazer. Já que quase tudo que você tem foi dado por Satanás, deverá desistir de todos os seus poderes de bruxaria e nisto se inclui a capacidade de comunicação com o mundo espiritual. Peça ao Senhor para tirá-la de você a ponto de que se você se rebelar e quiser usá-la novamente, não consiga. Deve pedir que o Senhor faça, também, uma separação entre o seu espírito e sua alma para que possa perder, completamente, e para sempre, a capacidade de comunicar-se com Satanás e seus demônios, e também que você não consiga usar seu corpo espiritual, já que não mais poderá usar seus poderes de bruxaria para proteger a si mesmo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4.12 e 13 Você não pode esconder nada de Deus. Por isso, deve romper com tudo que for mal. Se estiver morando com outros envolvidos no satanismo, por exemplo, em uma comunidade, deverá sair, não importa o custo. É preciso que entenda que não pode associar-se a amigos ou parentes que persistem em servir a Satanás. Senão, sofrerá pesada influência e ataques especialmente de membros que permaneceram no satanismo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Mateus 10.23 Uma vez que tenha pedido a Jesus Cristo para perdoá-lo, limpá-lo e tornar-se o seu mestre, você recebeu o poder dele e a autoridade sobre os demônios em você e ao seu redor. Não engane a si mesmos para salvá-lo, os demônios simplesmente irão dizer, educadamente, adeus e sairão de você. Você lhes pediu para entrar quando servia a Satanás. Agora, o Senhor espera que você use o poder e a autoridade dele para expulsá-los. É necessário que entenda que os demônios que estão em você tentarão matá-lo,
se os satanistas não o fizerem pessoalmente. Não deixe que os demônios controlem você. Ao contrário, controle-os você. Expulse-os, em voz alta no nome de Jesus e ordene-os a sair e deixar você no nome de Jesus. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão os demônios. Marcos 16:17. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:19. Você precisa de ajuda. Ore e peça ao Senhor para conduzi-lo a irmãos e irmãs que são capazes e estão dispostos. Ore e peça ao Senhor para conduzi-lo a irmãos e irmãs que são capazes e estão dispostos a ajudá-lo. Mas tenha cuidado. Nas igrejas cristãs há muitos servos de Satanás e muitos cristãos que não estão completamente compromissados com o Senhor. Busque a orientação e a confirmação do Senhor antes de confiar em quem quer que seja. É quase certo que você precisará de ajuda para obter libertação completa dos demônios em você. Esta libertação é completa e é possível. Não permita que outros digam o contrário a você. Procure a libertação completa o mais rápido possível. Se você procurar com seriedade ao Senhor, Ele irá ouvi-lo e ajudá-lo. Você deve ler e aprender a palavra de Deus. A obediência a Ele é uma necessidade absoluta. Se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Se guardardes os meus mandamentos, tereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15:10. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está aos céus. Mateus 7:21. A melhor proteção contra os ataques de Satanás é a obediência instantânea às ordens de Deus. Não apenas as que são encontradas na Bíblia, mas também as que forem dadas a você diretamente pelo Espírito Santo. É preciso que entenda que você é, basicamente, uma pessoa rebelde. Senão, você não teria se envolvido no ocultismo. O satanismo atrai as pessoas porque elas querem poder para controlar a própria vida, e também, a vida dos outros. Por esta razão, a área do senhorio de Cristo em sua vida será fortemente atacada por Satanás. Ele colocou, porque eu deveria fazer tudo do jeito de Deus. Afinal de contas é minha vida. Não, não é assim. Não se esqueça de que foi comprado por um terrível preço, o sofrimento de Jesus na cruz. É, nisso, que você pertence ao Senhor. A Bíblia é clara sobre esse assunto, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. E Samuel 15:23. Estude e memorize a palavra de Deus. Ela será, para você, segurança. O próprio Deus irá dar-lhe o entendimento das Escrituras. Não aceite argumentos, conceitos ou comentários de quem quer que seja sem antes compará-los à Bíblia, e também, sem antes obter confirmação do Senhor. Provavelmente experimentará uma mudança radical nas circunstâncias de sua vida, principalmente no que diz respeito às finanças. Não se esqueça de que tudo o que tem, recebeu de Satã e ele tem o direito legal de tomá-la de você. Deus é tão justo com Satanás como é conosco, seja corajoso. As riquezas que Deus dará a você valerão muito mais do que qualquer outra coisa que Satanás tenha lhe oferecido. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:1921. O verdadeiro tesouro que alguém pode ter é o conhecimento pessoal de Deus. Peço para revelar-se a você. Jesus fez uma pergunta a Pedro e a repete, hoje, para cada um de nós. Amas-me mais do que estes outros? João 21:15b. O senhorio de Jesus é absoluto. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Digno de mim. Mateus 10:37 e 38. Satanás irá desafiá-lo diretamente neste assunto. Estará disposto a colocar o Senhor Jesus antes de tudo mais. Se Jesus não estiver em primeiro lugar em relação aos seus queridos, então a sua esperança de escape será vazia. Satã irá usá-los para mantê-lo na escravidão. Veja um exemplo do que estou falando. Tivemos o privilégio de trabalhar com um maravilhoso casal de negros. Eu vou chamá-los de T-Blacks. Ambos tinham um pouco mais de 20 anos. Eram muito inteligentes e chegaram a uma alta posição dentro da irmandade local. Depois,
aceitaram a Jesus e recusaram-se a servir a Satanás. Nós os aconselhamos a mudarem-se de estado, mas eles hesitaram em fazê-lo porque o Sr. Black tinha um trabalho e era bem remunerado. Eles tinham 2 filhos, uma garotinha de 4 anos e um bebê de 2. O Sr. e a Sra. Black experimentaram um terrível teste do seu compromisso com Jesus. Cerca de Sr. e a Sr. Black, a filhinha de 4 anos, foram raptados pela Irmandade. Foram levados a uma reunião onde os satanistas retiraram a pele da menina, estando ela ainda viva e estudiante de seus olhos. Os satanistas diziam, repetidamente, durante a tortura da criança, que se eles renunciassem a Jesus Cristo e proclamassem Satanás como Senhor e concordassem em servi-lo novamente, eles parariam de torturá-la. A despeito da indizível angústia que experimentaram ao ver a filha ser torturada e ouvir os gritos de agonia e da dor, eles permaneceram firmes. Tinham colocado o Senhor Jesus em primeiro lugar e não iriam negá-lo. Finalmente, a criança morreu e eles foram soltos. Uma semana depois o bebê, um menino, ficou violentamente doente. Foi hospitalizado e cuidado pelos especialistas do local. Nada adiantou. Ele morreu em 48 horas. Ele morreu em 48 horas. Os médicos nunca descobriram o que estava de errado com ele. Ficou óbvio que tinha sido morto pela feitiçaria. Novamente, o Sr. e a Sra. Black ficaram firmes em Jesus. Pouco depois das 2 tragédias eles se mudaram do estado. Ocasionalmente, nos comunicávamos e 2 anos depois o casal Black tiveram gêmeos. Nasceram um menino e uma menina e o Sr. Black estava estudando para se tornar um pastor. Você pode estar pensando, como pode ser isto? Porque o Senhor não protegeu seus filhos uma vez que eles se tornaram cristãos. Isto não é um jogo. Uma vez que você faça uma entrega completa a Jesus, tudo passa a ser dele. Esteja certo de que Satanás irá pedir ao Senhor tudo o que você entregou a ele, como no caso de Jó, e provavelmente, o Pai dê a Satanás a permissão de tomar o que ele pedir. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55.89. Deus é Deus. Muitas vezes não podemos entender seus pensamentos ou as razões por que ele age como age. Por mais terrível que tenha sido o sacrifício dos Black para servirem a Jesus, não se compara ao sofrimento dele na cruz por nós. Jesus nos fala plenamente, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2. Os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10.28. Deixe-me esclarecer algo. Esta batalha é real e mortal. Estou consciente de que muitos, firmemente irão discordar de mim e enfaticamente recusarão aceitar o que vou dizer. Porém, devo falar o que o meu Mestre Jesus me ordenou, independentemente das opiniões. Qualquer cristão que entre na verdadeira batalha espiritual, e aqueles que antes de servirem a Jesus, serviram a Satanás devem esperar perseguição, sofrimento e feridas resultantes do combate, e, provavelmente, você não receberá alívio ou cura imediata. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 5.12. Até que grau, você está disposto a sofrer pelo Senhor? Estou falando de sofrimento físico, mental, emocional, espiritual e financeiro. Que preço você dá, para uma alma? Que preço você está disposto a pagar pela salvação de uma alma ou para recusar-se a servir a Satanás e honrar o Senhor Jesus Cristo que o libertou da escravidão de Satanás? Jesus se propôs a pagar um alto preço, um sofrimento inacreditável até a morte. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2.6-11. Contudo, as pessoas irão dizer, em Cristo nós temos vitória, não derrota. Isto é verdade, realmente,
O propósito deste livro de nossas vidas é declarar esta vitória. No entanto, ela não é instantânea em nossa cronometragem de tempo. Primeiro, ainda há muita luta e batalha a serem travadas, e por fim, teremos completa vitória em Jesus. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus e assim passaremos toda a eternidade numa longa e jubilosa celebração de vitória. Nesse meio tempo, enquanto estamos no meio da batalha, o que dizer da nossa capacidade de suportar e qual é a nossa esperança? Como a enfrentamos? Em muitas situações a eternidade parece nebulosa e tão distante, que nem mesmo o fato de pensarmos nela nos conforta. Quantas vezes eu já respondi às pessoas com esta resposta banal: não se preocupe, Deus não permitirá vir sobre você mais do que pode suportar. Mas esta é uma resposta errada e é resultado de um mal-entendido sobre as Escrituras. Vejamos o versículo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E Coríntios 10:12 e 13. Há uma enorme diferença entre tentação e sofrimento. Paulo escreve sobre isso claramente em 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Considere, também, o versículo a seguir: pelo que mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. E Tessalonicenses 3:14. Então, qual é a ajuda, esperança ou resposta? Falo de experiência própria, tendo estado mais de 3 anos em meio a sofrimentos e pressões que vão além da minha capacidade para suportar e não tendo vislumbre algum de alívio. Sei, sem sombra de dúvida, que herdarei a coroa da vida e terei grande alegria por toda a eternidade. Mas com toda a honestidade, isto não é leviandade, mas com toda a honestidade, isto não alivia as feridas do meu coração no momento. Ainda não tenho uma resposta definitiva. Tudo o que posso dizer é que firmemente os meus pés estão sobre a rocha Jesus Cristo, e dia a dia, com muitas lágrimas peço ao Senhor para dar-me força e graça para continuar firme. Experimento, sempre, a realidade destes maravilhosos versos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 2 Coríntios 1:35. Sofrimento, a pressão e o fracasso a fim de que eu não sucumba à morte. Assim, eu continuo a tarefa que me foi dada tendo a plena segurança de que, sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12b. Com frequência enfrentaremos situações em que depois de fazermos tudo o que nos for possível, as circunstâncias ainda continuarão desesperadoras. Aí, será preciso que nos lembremos do sábio conselho de Paulo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Ficarmos firmes, entregarmos nossas propriedades a Jesus Cristo e esperarmos nele, será uma das coisas mais difíceis a fazer, mas fiquemos firmes, meus irmãos e irmãs em Cristo. Estejamos firmes, mas fiquemos firmes, meus irmãos e irmãs em Cristo. Estejamos firmes sabendo que, se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o propósito dele para conosco, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Salmo 138:7-8. Não importa o que venha a acontecer. O grande e incrível Deus do universo tem um propósito para você. Para você. Como indivíduo. Ele irá cumpri-lo e todas as forças de Satanás,
assim como o seu vasto império não poderão impedir que o propósito de Deus se cumpra em sua vida. Muitas coisas você não entende e não entenderá enquanto estiver aqui na Terra. Sejam elas vida, morte ou sofrimento intermináveis, fique certo de uma coisa: no seu dia a dia, de algum modo que você não possa compreender, Deus está trabalhando para cumprir o propósito dele em sua vida. O amor dele sempre. Não desista. O Senhor irá livrá-lo da escravidão de Satanás. Apenas ele pode libertá-lo. Você não é mais forte nem mais inteligente do que os demônios. Não pode fazer nada por si mesmo. Somente Jesus